fui pastor da segunda igreja presbiteriana ali na cidade de São Bento do Una, e o Wilker e toda a sua família são membros da segunda igreja presbiteriana, igreja que eu pastoreei. O Wilker, então, já tinha um desejo de estudar medicina, e aí Deus, que conhece todas as coisas e na sua infinita sabedoria e soberania, não permitiu que o Wilker passasse para medicina, para cursar medicina aqui no estado de Pernambuco. E aí então surgiu, e foi coisa de Deus mesmo, eu participei desse momento, foi coisa do céu. Surgiu uma oportunidade para o Wilker ir para a Bolívia, cursar medicina na Bolívia. E na Bolívia o Wilker então recebe um chamado missionário. E ali Deus começa a mostrar para ele as razões pelas quais Deus o levou à Bolívia. E queria o Wilker na Bolívia. Então o Wilker está indo agora, eu acho que é o 4º ano de medicina, está indo para o 4º ano de medicina, já está se tornando aí 4anista do curso de medicina na Bolívia. E é um cara, eu me permito dizer isso, é um cara muito preparado. Não é? Então, um cara que domina com muita facilidade alguns idiomas, né? Fala fluentemente inglês, francês, espanhol. O cara é fera, tá certo? Italiano. Então, é um homem preparado e Deus o levou para ali para tratar com o Wilker e chamá-lo para missões. E o chamado do Wilker tem a ver, talvez alguns tenham se assustado quando aqui chegaram, mas o chamado do Wilker tem a ver com as vestes que nós estamos usando hoje aqui. E algumas pessoas que estão aí na igreja, que vocês têm percebido que estão vestidas de forma diferente. Eu vou deixar inclusive para que o Wilker fale desse momento das vestes. Mas as vestes usadas nesse momento aqui tem uma razão de ser. Não é apenas para fazer uma coisa diferente, um culto diferente, não é apenas isso, mas tem uma razão de ser, e o Wilker vai explicar a razão das vestes que nós estamos usando hoje aqui. Eu só não tive coragem de usar a calça que ele me deu para usar. Eu disse, não, meu irmão, vá com calma comigo, tá certo? Usei a camisa, estou usando a camisa, mas eu disse, tenha misericórdia para comigo, né? Me suporte aí no Senhor, tá bom? É um choque cultural muito grande, mas ele vai explicar tudo isso. Eu quero só dizer que é um prazer muito grande receber o Wilker aqui. A gente pôde contribuir para que ele fosse para o Senegal. Essa igreja contribuiu para que ele pudesse viajar para o Senegal, e agora ele está trazendo o relatório dessa viagem, dizendo o que aconteceu ali no Senegal e falando do seu chamado missionário. Quer dizer então que é uma alegria muito grande receber essa família aqui, porque apesar deles serem membros da igreja que eu pastoreei em São Bento do Una, eu não considero essa família só minhas ovelhas, porque eu ainda os tenho como ovelhas minhas. Não sei se eles ainda me têm como pastor, mas eu ainda os tenho como ovelhas. Mas não são só ovelhas, também não são só amigos, né? Não são só meus amigos. Na realidade, eu tenho essa família como a minha família também. Eu me permiti fazer parte dessa família, como membro dessa família. Eu enfrentei uma guerra em São Bento do Una. Eu já compartilhei algumas coisas aqui com os irmãos. E na casa dessa família era onde eu tinha a oportunidade de me refugiar. E ali, como um guerreiro, que muitas vezes foi ferido da batalha, eu pude ali tirar a minha armadura, tirar ali a minha couraça e descansar da guerra. Então foi uma casa que me abrigou e me permitiu isso, me possibilitou esse refrigério no meio da guerra. Então era na casa de Wilker que eu refazia as minhas forças, que eu descansava da guerra e depois então colocava de volta a armadura e voltava para a batalha revigorado e fortalecido. Por isso essa família se tornou muito especial para mim. Tá certo? Então, as demais informações eu quero deixar então para o próprio Wilker.
ele tem nesse momento a oportunidade e ele vai trazer todas as informações necessárias, inclusive, como eu disse, falando aí dessas vestes que nós estamos usando. Ele perguntou quanto tempo tinha. Eu disse, olha, Will, daqui até 6 horas da manhã a gente não vai ter muita coisa para fazer, não. Então, brincadeira, família. Tá certo? Mas o Will que vai ter o tempo, eu quis ceder esse momento, seria o momento da mensagem, justamente para que ele tivesse um tempo considerável para expor tudo aquilo que ele vai expor, e eu entendo que nós seremos edificados com aquilo que vai ser apresentado nessa noite. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que pela instrumentalidade do Wilker o Senhor nos fale nessa noite. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. É muito bom estar de volta nessa igreja. É muito bom, realmente é um prazer imenso poder voltar aqui nessa casa, mais uma vez. É muito gostoso receber os irmãos. Antes de mais nada, foi bom o Sérgio ter falado e já respondendo através da pergunta, essa roupa aqui, não, eu não estou vestido de pai de santo. Ah, isso aqui a gente vai falar um pouco a respeito. Bom, quem está feliz em Cristo aqui? Amém? Amém. O louvor estava tão bom, tão bom. Compartilhar um pouco da palavra dele, contar muito com bruxaria. Eles são verdadeiros bruxos no local. E os marabús também utilizam essa roupa, com a diferença de que eles utilizam em torno de umas mínimo 3 capas sobre essa, uma sobre a outra, 3 ou 4, 5 capas, eles ficam imensos. São 3 a 5 capas que eles usam e muitos colares pendurados. Então, quando você vê um homem com essa roupa, mas muito volumoso, muitas roupas embaixo, muitos colares, você percebe que ele já não é um senegalês qualquer, já é um marabu, que é um representante da religião. Bom, para começar um pouco aqui, eu me alegrei muito quando estava compartilhando, porque lá em Salmos 84, não precisa abrir, fala como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Amém? Por isso que eu perguntei se os irmãos verdadeiramente são alegres em Cristo, se tem essa alegria de servir ao Senhor. Eu queria pedir que os irmãos se pusessem de pé para a leitura da palavra. A gente vai ler lá em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 6. Samuel, capítulo 6, versos de 12 a 14. Amém? Amém. Por favor, os irmãos acompanham.
Amém? Pode tomar assento. Não, eu tenho muito trabalho depois. Foi muito interessante quando eu estava pensando na palavra que eu ia preparar para a igreja, que a gente vai ver, na verdade, a gente vai ver primeiras fotos, vamos ver bastante, vamos começar vendo os slides do Senegal, e vou deixar a palavra mais para o fim, vai ser muito breve. Mas quando Deus tocou no meu coração para a palavra que eu deveria trazer, Ele colocou uma palavra muito forte no meu coração e falou comigo. Eu disse: Senhor, é isso mesmo. Ele só foi confirmando. Ele falou sobre ousadia. E ele me fez lembrar da ousadia do povo senegalês em louvar a Deus com todas as suas forças, em um culto que tem hora para começar e que não tem hora para terminar, em um louvor que não para, em um louvor que é constante. Quando eu estou falando de louvor, eu falo de adoração em geral, não apenas aquele momento de canto, de dança, grupos de dança como a gente tem. Eu estava comentando com meus pais como é interessante o culto senegalês, porque a gente tem a nossa forma brasileira, a nossa liturgia, de como fazer uma sequência ordenada das coisas. E nós somos presbiterianos, assim como eu também, eu tenho a nossa liberdade de falar, somos, digamos, mais certinhos, e temos todos os nossos horários para tudo. E é muito interessante o que eu pude ver no culto lá, que você simplesmente não percebe da introdução do culto, entra no momento do louvor, passa ofertas, vem a palavra e aquilo vai fluindo, uma adoração, um louvor constante, uma alegria, que eles próprios não dominam, que eles não controlam, e eles se entregam completamente àquele momento. E quando eu pedi a Deus, Ele me veio com essa palavra. Quando o rei Davi despojou de suas vestes reais, Davi despojou-se de suas vestes reais e dançou perante os céus. E dançou perante Deus, não perante os homens. Davi não dançou para dar um espetáculo para aqueles homens. Jamais. Davi não dançou para dizer: olha como eu danço, olha o que eu sei fazer. Não. Davi dançou na presença do Senhor. E quanto a isso, eu vou deixar para explanar mais para o finalzinho. Eu queria começar mostrando as fotos do Senegal, para que vocês tenham ideia do que foi o projeto. O pastor Sérgio disse que vocês estão livres até 6 da manhã, né? Eu expliquei para ele ficou assim, disse: não, je suis grec. E quando ele olhou, aí eu olhei assim para ele, como que ele não entende? Talvez não é o cara que vocês estão olhando para mim agora. Foi a cara que eu olhei para ele. E ele achou que eu não tivesse entendido. Eu perguntei para ele: mas você fala francês também? E ele disse: claro que eu falo. Eu perguntei de onde ele era, onde ele tinha aprendido francês. Ele me respondeu: eu sou grego. E ela até me falou na hora, em português, ele disse: eu sou grego. Eu disse: não, eu entendi o que você falou, só que eu não caiu na ficha. E aquele senhor assim, ele veio me contando a história dele, detalhe que ele me contou toda a história dele em francês, com um sotaque inquestionável. E ele me contou toda a história, que na verdade ele era um grego, que quem acompanha os jornais há algum tempo, a Grécia passou por um momento econômico difícil, e ele faliu. Ele faliu, perdeu tudo que tinha, ele era um homem muito viajado, por isso sabia tantas línguas, perdeu tudo que tinha e estava trabalhando na rodoviária em Corumbá, como carregador de malas. E para mim, Deus começou a trabalhar na minha vida ali. E disse: quando você olha para uma pessoa e você às vezes não dá nada por ela, e você não pode nem esperar, é aquele mendigo, é uma pessoa que você não dá nada por ela. Esse senhor dominava 8 línguas. Tem gente que domina coisas que muita gente aqui, inclusive eu, vai passar a vida toda e não vai dominar. Não apenas línguas. Isso começou aí. Mas vamos chegar no projeto Senegal, porque o tempo está avançando. Bom, aí está o projeto Senegal. A gente passa nas fotos. Eu queria mostrar primeiro as belezas do Senegal. Aí a gente estava na ilha de Gorée, tem essas belezas. É uma cidade linda, um local muito bonito realmente. Um sítio histórico, bem arborizado, florido. Tem tudo isso. Esse aqui já é o centro de Dakar, vocês estão vendo. E esse é o baobá. O baobá é a árvore típica do Senegal,
um símbolo quase da África inteira, quando na verdade é um símbolo do Senegal, que é essa árvore imensa. Mas por outro lado a gente começa a ver a pobreza, que também tem no local. Esse aí é o centro de Dakar. Vale ressaltar que Dakar é uma catarata e uma coisa muito forte, é muito pesado. O clima, a gente estava conversando com um amigo meu, ele falou que... Isso. Ele falou que quando ele se sentia mal, quando passava na frente de um bar, ele só olhar assim, como se sente mal, porque assim como um aprisionamento de Satanás naquelas pessoas. E aí a gente disse, imaginem isso, não só quando você passa no bar, mas isso a cada momento. Você está comendo, andando na rua, é uma pressão que você sente no lugar. Isso aí é um videozinho bem curtinho, são vídeos bem curtos. Isso aí é para mostrar um pouco, pode soltar? Esse é o centro de Dakar. Esse é a realidade, onde é o centro da capital do país. Então esse é o centro da capital. A gente estava do lado da avenida principal da cidade. E essa é a realidade. E eu não consegui gravar, porque é muito difícil você gravar ou tirar fotos lá em alguns locais, porque eles simplesmente não deixam, eles não gostam, eles amaldiçoam. Eles amaldiçoam lá. Eu queria mostrar o outro vídeo também, aproveitar. O outro vídeo, ele é sobre um senegalês, na verdade não um qualquer senegalês, esse aí. Ele é o representante da mesquita. Quem já viu aquelas novelas, ele é o que gritando na mesquita, chamando o povo a adorar. Vai ser traduzido. E assim que a gente puder, a gente vai voltar. Quando Deus permitir, a gente vem novamente para fazer até melhor se possível. Esse senhor é o representante do bairro e da mesquita. Ele veio representar pessoalmente o espírito e o responsável pela e o chefe mesquita. Fazer formação humanidade. O objetivo nosso é entender a necessidade da comunidade. Estamos felizes de ter conseguido organizar os alimentos de muitas pessoas e mais ainda por Deus ser glorificado. Então, muito obrigado. Esse senhor, quando a gente recebeu a visita dele no final do trabalho, a gente viu que o trabalho valeu a pena. Porque me perguntaram para fazer um balanço sobre essa viagem. Um dos nossos propósitos, sem dúvida, foi levar saúde para esse povo que precisava e dar um suporte para as pessoas que estavam lá, para os missionários já fixos de lá. Esse senhor da mesquita, que ele foi gritando naquela mesquita, como qualquer novela do clone, aquilo é real. São 5 vezes por dia, você escuta aquela gritaria estranha, em árabe, gritando. E ele não só é responsável pela mesquita, como por todo o bairro. E ele foi lá, em nome do Islã, agradecer ao povo cristão por estar fazendo aquilo pelo povo dele. Essa é a forma que a gente encontra de evangelizar em países como esse. Lá não é tão proibido, digamos,
irmãos, porém é complicado você falar do Evangelho de Cristo, digamos, no tete a tete, assim, você corre determinados riscos. E a forma de evangelismo que o pessoal de lá encontrou mais eficaz foi exatamente essa que a gente fez, de oferecer ao povo o que eles não têm. Eles trabalhavam com comunidades, com irmandades. Então eu tenho a Irmandade Muçulmana e a Irmandade Cristã. E quando eles chegam lá, eles dizem: bom, olha o que os irmãos cristãos estão fazendo pelos irmãos dele. E o que é que a minha família islã está fazendo por mim? E daí eles não querem mais isso, eu quero o cristianismo. E daí eles vão, a princípio, por um interesse. Eles vão por interesse, realmente, do que eles têm para oferecer. E quando eles chegam lá, é que vai sendo trabalhado a evangelização. Tem mais foto aí ainda, a gente tem um trabalho só, mostrar para vocês o Lago Rosa. Esse foi a comunidade, acho que talvez a mais carente que a gente encontrou, foi em pleno deserto. Esse era o caminho para chegar lá. Foi bem no caminho, tinha um mercadão, aí já chegando, você podia ver a comunidade lá no fundo, e essa é a comunidade do Lago Rosa. E aí tem pleno deserto, areia fofa como praia, e muitas casas simplesmente não tem teto, ou na casa inteira, ou pelo menos na área comum, que lá eles trabalham às vezes também com degraus cortiços. Então você entra, o que seria, digamos, o vão e a sala principal, nada daquele tem teto. Aí você entra pela cozinha e os quartos, eles às vezes são cobertos. Outras vezes não, porque por não chover não tem necessidade. Aí a gente viu a alegria das crianças que quando a gente chegou lá, chega qualquer carro, mas é uma comunidade muito isolada. Quando chega um carro, eles saem correndo atrás, é uma cena de filme. Assim. Quando a gente chegou, esse é o pastor Adão, ele estava falando de volta, e quando a gente chegou, estava essa família, esse casal, com essa filhinha, eles vieram para a gente. Eles não vieram atrás de médico. Eles chegaram para a gente e disseram: pastor, se a senhora está esperando o senhor, eu queria falar com o senhor. Tá. Deixa eu falar com eles. E daí a mãe falou em um Wolof para o pastor, e depois ele nos traduziu. A gente parou na hora assim. Ele disse: eu vim para cá porque só Jesus pode curar minha filha. Eu vim para cá porque eu creio que Jesus pode curar minha filha. E vocês podem fazer isso. A gente foi com uma equipe médica. A gente dá suporte aos missionários que estavam lá. E eles não foram atrás de médico. Eles disseram assim: eu quero esse Jesus que você tanto fala. Esse Jesus que esse pastor que está aqui há 19 anos falando desse Jesus. Eu creio que esse Jesus pode curar minha filha. Vocês podem ver como ela era. Ela era toda encurvada, os pés dela nunca andou. Ela nasceu assim. Ela nunca andou, ela tem os pezinhos, não são planos, os pezinhos dela são curvados, como um pé de bailarina, na verdade. E ela nunca sequer apoiou o pé no chão. Os pais diziam que quando tentavam firmar o pé dela, colocar ela no chão e tentar firmar, o pé dela ficava em ponta. Não conseguia aplanar. Depois a gente olhou medicamente falando, a gente viu a rigidez, como estava nas articulações, os músculos dela. E os pais levaram ela para os marabus, os ditos, e eles disseram: não, essa menina é um caso perdido, isso é demônio, jogou praga, isso não tem jeito, ela é possuída. E a gente viu, pode passar a próxima foto, essa daí você pode ver um pouco, talvez, do pezinho dela. E aí a gente estava tentando levantar, mas um pouquinho antes, pode segurar antes. E quando esse casal chegou para a gente viu a responsabilidade, o peso da responsabilidade que cabia em nós. E o pastor Adão, com muita sabedoria, ele disse que também nunca tinha pegado um caso assim, tão dessa forma. E subimos todos para o quarto. Antes de orar com essa menina, subimos todos para o quarto, só o nosso grupo, oramos, intercedemos, assim, pedindo graça de Deus, pedindo perdão a Deus para que a obra dele fosse feita, o nome dele glorificado. Porque a gente sabia que entre nós a gente não podia fazer nada, então só ele. E depois a gente voltou e foi no meio de muita oração. Pode passar a foto. Eu lembro muito, nossa, mas ficou muito gravado o pastor, esse que está sentado aí de frente, ele olhando para a criança assim, dizendo: cai fi, ele vem aqui em Wolof.
Mas ele vem aqui, cai e fica. E a menina foi se segurando assim, e a gente via ela firmando o pé no chão. E ela como dando os primeiros passos. Pode passar a foto. Aí está um pouco borrada, porque vocês imaginem a emoção que a gente estava sentindo nessa hora. Mas o pouco que dá para ver do rosto dela, o sorriso que está no rosto dela, ela nunca tinha feito isso. Ela nunca tinha botado o pé plano no chão. E para a honra e glória de Deus, a gente pôde contemplar isso aí. Glória a Deus. Passar para a próxima imagem. Isso aí, para terminar, um símbolo, o pastor começou a pregar, que eu achei que ele tinha visto essa foto antes. Essa foto foi tirada na Ilha de Goré. Para quem não sabe, a gente como brasileiro, nós temos um dever, eu já falei isso da última vez, um dever para com esse povo. Porque foi esse povo que construiu o nosso país. Todo Senegal e saiu grande parte dos escravos que vieram para cá. Os escravos saíam da capital de Dakar e iam para a Ilha de Goré, onde lá ficavam na casa do escravo, que assim, eu tenho fotos disso, mas é tanta foto, eu enxuguei ao máximo para trazer isso para vocês. É um lugar muito opressivo. E de lá da Ilha de Goré, eles transportavam. E depois da escravidão e tudo, isso aí é um símbolo para os negros da Ilha de Goré, para o povo senegalês, um símbolo de liberdade. Isso a gente foi muito marcante, porque a gente pôde ver, comparar, trazer para o Brasil, e que não seja apenas uma liberdade para os negros, mas que seja uma liberdade do povo cristão. Que seja a liberdade do povo de Cristo. Eu quero terminar com esse slide, antes de ler a Bíblia, e falar que é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós, Deus precisa de um povo ousado, de um povo impetuoso, de um povo de coragem, um povo que vá, um povo que faça. Eu não estou me colocando nesse meio, não estou dizendo eu fui, eu fiz, não é isso. Estou falando, Deus quer mais, Deus precisa de gente. Vocês viram a quantidade de gente que tinha ali, quanta gente ficou lá de fora, a gente não pôde dar conta da atenção. Alguns medicamentos acabaram simplesmente. E a gente vê como o povo cristão, a gente ainda tem, digamos, as nossas traves, as nossas trancas, e a gente se prende. Muitas vezes a gente se prende em liturgia, quantas vezes a gente se prende ao nosso mundinho, à nossa igreja. Aí eu vou para a igreja no domingo, eu vou para a igreja depois do trabalho, eu vou lá, faço o meu papel, vejo os meus amigos, saio do clube social e volto para casa. Quando tem gente morrendo sem Cristo, quando tem pessoas morrendo sem saber quem é esse Cristo que a gente adora, e que muitas vezes nem nós mesmos sabemos. Eu fico impressionado, não sei se alguém aqui foi teve até um show, não foi ontem, esses dias, antes de ontem, do Dia do Trono, em Caruaru. Graças a Deus eu pude estar no show. E foi impressionante, eu tenho que trazer isso para dentro dessa igreja, para trazer essa realidade. Enquanto a Ana Paula estava ministrando, não a Ana Paula, tinha uma outra, eu não conheço ela, o irmão ministrava e estava ministrando sobre Jezabel, como Jezabel estava oprimindo Elias, e a gente escutou a irmã lá na frente dizendo aleluia. E a ministra do Dia do Trono olhou para baixo e disse: aleluia, não, minha irmã, preste atenção. Jezabel não oprimindo Elias. E muitas vezes a gente faz isso dentro da igreja. A gente escuta aleluia, glória. A gente escuta, dá uma resposta, o pastor faz silêncio, é momento de dar glória. E às vezes você não está ligado no que está sendo falado, no que está sendo ministrado. E pior que isso, muitas vezes a gente está e fica sentadinho no banco da igreja. É duro, Deus está colocando no meu coração. Mas às vezes a gente se acomoda e fica como ovelha gorda. Ovelha que come, e que não faz nada. Quando temos comida de qualidade. Muitas igrejas por aí eu sei que não tem, já passei por algumas que precisam de muita oração, precisam de muita conversão dentro da própria igreja, para que possa sair de lá gente para profetizar fora. E é sobre isso. Eu vou voltar para a palavra para terminar. Se vocês não tiveram a Bíblia aberta, lá em 2 Samuel ainda, é a continuação daquele texto que a gente começou a ler. Então, 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 18, eu vou ler para vocês por essa versão, que diz o seguinte: após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão
Ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Amém? Amém. Eu quero terminar com esses versículos para mostrar essa atitude da Mical. E eu pergunto às vezes, quantas Mical a gente não encontra no meio da igreja? Quantas Mical eu não quero trazer isso para essa igreja daqui? Talvez essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E quantas vezes a gente olha assim e diz: mas fulano fez isso, mas ele fez aquilo, mas que escândalo, mas o que é isso? E muitas vezes a gente precisa sair da nossa comodidade e ter a ousadia de pregar o Evangelho, não importando a reação, contanto que eu venha ganhar aquela alma para Cristo. Afinal, esse é o meu foco. A palavra de Deus é bem clara. Quando ela fala no versículo, o dito tão conhecido versículo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Qual o erro dessa frase? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Qual o erro dessa frase? A gente se acostumou a ver esse versículo tanto. Quando se a gente for para as Escrituras, se a gente for para o original das Escrituras, a palavra no português está literalmente traduzida para indo pregar o Evangelho a toda criatura. Indo, caminhando e pregando a palavra do Senhor. Indo. Jesus utiliza essa palavra como quem diz: não é simplesmente um mero mandamento, mas eu suponho que vocês já vão fazer isso. Afinal, como aqueles que foram curados por Cristo diz: fazemos errado em guardar isso para nós. A gente precisa sair, a gente precisa pregar. E foi isso que o rei Davi fez. O rei Davi, ele tirou as suas vestes diante das servas, diante das escravas, e dançou perante o Senhor, frente a elas, para que elas vissem como ele, que era o rei, todo soberano na terra, mas ele tinha alguém a quem ele adorava. Ele tinha alguém a quem ele, como rei, prestava contas. Ele não era simplesmente o rei que merecia adoração, não. Ele tinha alguém em cima dele, alguém que tinha um poder, que tinha um respeito da parte dele, a ponto de ele tirar suas vestes, se humilhar e dançar perante ele. E ele ainda fala mais: me humilharei mais se for preciso. Me humilharei mais, descerei mais, mas farei o que for preciso. Farei o que for preciso, dançarei na frente de uma igreja, farei o que for preciso para que o Evangelho seja quebrado, seja pregado, e para que os crentes dentro da igreja possam ser quebrados de suas algemas de tradicionalismo cristão. Muitas vezes a gente se aprisiona tanto na realidade em que vivemos que a gente esquece de fazer aquilo que nos foi ordenado. Então eu queria que os irmãos refletissem um pouco nisso, sobre pedissem a Deus essa ousadia de quebrar parâmetros, de quebrar o que for preciso para pegar o Evangelho. Que não precise vir nessa igreja um outro louco para dançar aqui na frente, entendeu? Que não precise vir isso. Porque tudo que foi feito aqui, como foi orado, como foi intercedido, desde aqui de dentro, como cada irmão presbítero que orou, que nada que seja feito aqui seja de mim, mas que seja do Senhor. Tudo que foi feito aqui tem um propósito. Eu não desci aqui para mostrar para vocês a cultura, para ser como um macaquinho que traz a alegria para dentro da igreja. Tudo tem um propósito. Assim como eu desci aqui, o rei Davi lançou perante seus servos, porque ele precisou quebrar paradigmas, para um dia, quem sabe, aquelas servas servir ao Deus dele, não apenas por ser serva,
mas por entendimento. Pois é com entendimento que devemos seguir a palavra, e com o mesmo entendimento professar aos demais. Amém? Baixe suas cabeças, gente. Vou fazer uma oração para terminar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, pela Tua grandeza, Pai. Obrigado por tudo quem Tu és, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional para conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir em especial nessa hora, Pai, pela quarta igreja presbiteriana de Caruaru, que em nome de Jesus, ó Pai, estou colocando ela em Tuas mãos, Senhor. Amém. Pois eu creio, Senhor, que essa igreja faz a Tua vontade, que ela continue, ó Pai, que ela esteja se oferecendo, Pai, a Ti, que o eis-me aqui, Senhor, não seja apenas um hino de louvor nessa igreja, Pai, mas que seja de fato um hino cantado e vivido neste lugar, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, que essa igreja venha realmente a lotar, Senhor, a precisar estender, a fazer o que for preciso, Pai, pelos frutos que vão colher, ó Pai, dentro dessa própria cidade. Amém. Que em nome de Jesus, ó Deus, que esse povo entenda, Senhor, que missão não é apenas transcultural, Senhor. Que missão, Senhor, se faz na porta de casa, com o mendigo que bate na porta. Que missão se faz no seu trabalho, na sua faculdade. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos todos nós parar, Pai, de virmos para a igreja muitas vezes como um clube social apenas, Senhor, para encontrar, ó Pai, para encontrar com nossos amigos. Reconhecemos, ó Deus, como é bom, e assim diz a Tua palavra, vivemos em comunhão entre os irmãos, mas que possamos vir aqui para Te buscar, para Te adorar, Senhor, para reconhecer a nossa inferioridade, Senhor, para reconhecer que precisamos de Ti, Verdade, Senhor, que Senhor. precisamos nos encher do Senhor, Glória a Deus. para que Meu somente Deus. cheios de Ti, Senhor, possamos transbordar nas vidas lá fora, Verdade, Pai, Senhor. para que em nome de Jesus não precisemos abrir a nossa boca para pregar, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho, Pai. Verdade, Seja um Senhor. testemunho da Tua palavra, Senhor, que o nosso viver, que o nosso agir, Senhor, incomode as trevas lá fora, Senhor, que possamos entender, ó Pai, que quando não estamos incomodando, estamos nos assemelhando, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, incomoda o nosso coração para sermos verdadeiramente, nesse século, Pai, sal da terra e luz do mundo, Senhor. Amém. E possamos, em nome de Jesus, fazer a diferença nesse Amém. local. E se assim for possível, Senhor, dá, Senhor, oportunidade para pessoas que estão aqui, Senhor, nessa noite. Pois eu creio que todas elas foram trazidas por Ti, Pai. E que Tu tens um propósito na vida de cada um que veio até aqui, Senhor. Que Senegal, Pai, não seja apenas de um culto, Pai, mas que seja a partir de hoje um dos focos de oração, Senhor. Oração para fortalecer os missionários, oração para que o Evangelho seja pregado, Senhor. Uma oração para que as bruxarias sejam quebradas naquele lugar, que toda perseguição, Senhor, Em nome de cesse. Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, e quiçá, Senhor, o Senhor venha dar oportunidade a alguns aqui, Deus, de visitar novas terras. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode levantar profetas, missionários dessa igreja, Senhor, Amém. para Amém. visitar outras terras, Amém. outras Em nome de nações, Senhor, Jesus. que pisarão outros continentes, ó Amém. Deus, Em em nome Teu de nome, Jesus. Deus, para Em proclamar, nome de Jesus, ó Pai, o Teu Senhor. Evangelho, para proclamar o que Tu fizeste na Sim, vida Deus. deles, ó Pai, da Sim, experiência, Pai. Senhor, da experiência esse povo, Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome verdadeiramente seja glorificado, Senhor, nas vidas deles, e que possamos cumprir o Teu chamado, Senhor, de ir e pregar o Teu Evangelho para toda criatura. Em nome de Jesus aqui eu Te agradeço, Senhor, Te peço que o Senhor venha abençoar aquele país, abençoa o Senegal, Senhor, em nome de Jesus, cada um dos nossos missionários que estejam lá, o Pai do pastor Bruno, o Emê, em nome de Jesus, esteja abençoando, renovando as suas forças, ó Deus, e esteja preparando missionários para levar para aquela terra e fortalecer aqueles que já estão lá, Pai. Em nome de Jesus, que Te louvamos, que Te agradecemos. Interessante que eu sei que a princípio a gente não está acostumado a chorar. Quando eu saí dançando aqui, eu fiquei miséria. Agora eu estou encrencado. Eu fiquei imaginando, por exemplo, o presidente do presbitério passando aí, vendo o Will com essas roupas dançando aqui. Eu digo, pronto. Ainda bem que a reunião do presbitério terminou. Só no próximo ano agora, né? Mas sabe por quê? Porque a gente fica incomodado com aquilo que a gente está, ou não tem hábito de ver, aí seria isso? Aí eu diria que não. Eu diria que é o nosso comodismo que nos incomoda. É porque
porque a gente é acomodado mesmo, porque a gente tem dificuldade de se destravar, como disse o Will. Nós estamos num desafio para, a partir do próximo ano, de evangelização, de missões. E eu, quando fui conversar isso com o Will, ele disse assim, a respeito do nosso desafio, ele disse, olha, o nosso desafio para o próximo ano, o Will disse, eu não quero saber. Eu não quero saber porque eu quero, assim, se Deus tem uma palavra para a igreja, que ele fale. Eu não preciso saber do desafio da igreja. E é exatamente esse desafio. Então essa palavra foi exatamente dentro daquilo que nós estamos sendo desafiados para, a partir do próximo ano, realizar. Mas apesar da dança aqui, quando isso aconteceu aqui, eu me lembrei, e ele leu um texto exatamente fazendo referência a isso, do momento em que Davi dançou na presença de Deus, e me lembrei de um homem, um bandido que esteve preso e por vários crimes, passou muitos anos na cadeia, conheceu o Evangelho na cadeia, e um dia ele estava num culto e dançando, e é claro que a gente faz isso com discernimento, se faz isso na presença do Senhor, não se faz por oba-oba, não se faz simplesmente por fazer, né? Mas quando às vezes isso acontece na direção de Deus, eu penso que é uma bênção. E esse cara dançou, e aí, no meio de alguns irmãos que se escandalizaram com aquilo, e depois uma pessoa chegou para ele e disse assim, para que aquilo? Para que aquilo? E usou a seguinte expressão, para que aquela palhaçada de sair dançando na frente do povo? E ele disse assim, esse que esteve preso, ele disse assim, só quem esteve preso e hoje está liberto por Cristo entende a razão da palhaçada. Então é isso. Que Deus nos abençoe. A SAF manda avisar que logo ela vai parar, né? Então a gente vai levar talvez aí alguns anos estudando as epístolas de Paulo. A gente está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e esse versículo 15 é um versículo que faz parte do texto que nós estudamos essa semana. Então nós vamos ficar em pé e nós vamos, como nós fazemos aqui no 3, os irmãos já sabem, já conhecem o processo, nós vamos ler, citar o versículo e em seguida